Olá, bem-vindo a mais um Na Rota da Saúde. Eu sou Rafael Sarmento e hoje a gente tem uma convidada incrível. Ela é biomédica, especialista em botox, preenchimento E e bioestimulador. bioestimulador. Com vocês, doutora Alana Magri! Obrigado, doutora. Obrigada. Obrigado por ter vindo, obrigado pelo carinho e dedicado o tempo de estar aqui. A sua profissão é uma área muito legal, porque é a área que mexe com a estética das pessoas, né? E eu acho isso muito bacana. Só que antes eu tenho um monte de dúvidas sobre o seu trabalho, só que antes eu queria saber um pouco da sua história. Como é que você foi parar nessa área? Por favor, conta pra gente um pouco da sua história. Olá, Rafael, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Tudo começou lá em 2010, tem bastante tempo, quando eu fui aprovada para fazer biomedicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nessa época nem se falava em estética, até porque a estética ela foi aprovada para os biomédicos em outubro de 2010, mas só em 2013 que ela realmente foi regulamentada para os biomédicos poderem atuar nessa área. Perfeito, porque antes, só para eu entender, antes quem poderia Só atuar? médico Só e médico. dentista, mas eles estavam brigando. Perfeito. Então, e quando eu entrei na faculdade, eu pensei em ser cientista, que era muito legal ser cientista, fazer outras coisas. E ao longo do caminho, eu fui fazer a parte da pesquisa mesmo, lá na Fiocruz. Mas, só uma pergunta sobre a faculdade, ela é tão longa quanto uma faculdade de medicina? Qual é o tempo dela? Sim, 4 anos. 4 anos. 4 anos. Então, eu fiz a área da pesquisa, fui trabalhar na Fiocruz, mas ainda não... era legal, mas não. Também fiz a parte de análises clínicas, lá no Hospital Pediátrico do próprio Fundão, fazendo a coleta de sangue, fazendo os exames laboratoriais. Nada a ver com estética. Nada a ver com estética. Sim. Mas eu gostava bastante dessa parte, mas mesmo assim ainda não tinha achado. E aí, no final da faculdade, então, no finalzinho de 2014, que começaram a falar sobre a estética mesmo, eu falei, bom, eu não gostei de nada, né? Não me encantei com nada. Por que não tentar a estética? Então, a minha mãe, obviamente, me apoiou. Eu acho que ela me apoiaria em qualquer outra que eu tivesse escolhido, mas essa estética tem o coração dela, com certeza. Então, eu comecei a fazer... porque ela era da área de estética? Não, porque ela faz os procedimentos, né? Grátis. Olha aí, ó, investimento. Exatamente. Então, e aí... eu tinha que fazer, naquela época, você não saía da faculdade habilitado em estética. Então, eu tive que fazer 1 ano depois da faculdade. Como se fosse uma pós. Em pós-graduação. Caramba. Em biomedicina estética, para conseguir poder ter o certificado e a habilitação para atuar na área. E aí foi na primeira aula de estética que realmente eu me encantei em como a gente consegue alterar, né, aumentar a autoestima dos pacientes com as nossas próprias mãos. Então, diferente de uma célula, que eu cuidava da célula, que eu ficava ali calada, nem podia falar nada, porque podia contaminar o experimento. A estética é totalmente ali, cara a cara. A história da pessoa, né? Então... eu me apaixonei logo de primeira e falei, não, é isso mesmo que eu quero. E fiz esse 1 ano da biomedicina estética. Terminei no finalzinho de 2015, então. E aí comecei a trabalhar nas clínicas. Naquela época não era muito fácil como é hoje. Então, existem várias clínicas hoje em dia. Sim. Naquela época era pouquinho e... quem fazia a maior parte dos procedimentos eram médicos. É isso que eu queria te perguntar. Não era fácil porque, na sua concepção, o que você acha? Né? As pessoas elas tinham dúvidas sobre os procedimentos? Era algo que não era tão acessível quanto é hoje em dia? Também, com certeza. Hoje em dia a gente vê vários preços para vários bolsos, né? A internet o tempo todo informando, mostrando, né? Com certeza, sim. Então, naquela época ainda tinha um certo preconceito, um certo receio de fazer os procedimentos. O medo e aquela percepção de, isso não é para mim, é muito inacessível. Isso, exatamente. Então, eu comecei a trabalhar nessas clínicas, mas aí foi em 2019 que eu resolvi me desafiar um pouco, e aí eu abri um espaço, eu e mais 2 profissionais, que a gente dividia esse espaço, e começamos a atuar em carreira solo. Em 2019. 2019. Nossa, que momento. Maravilhoso. Em novembro de 2019.
E aí, 2020, todo mundo sabe, a pandemia. Então, eu fiquei uns 2, 3 meses ali meio que desesperada. Sim, imagino. Mas aí, aos poucos, também os pacientes foram voltando com medo, mas a gente ainda tinha todos os cuidados, ainda abria algumas coisas para os pacientes fazer. É um consultório, uma coisa mais esterilizada. Exato, era muito controlado. Sim. Então, eu consegui ir voltando. E em 2022, essas pessoas, elas quiseram sair. E eu tive que me desafiar novamente, porque agora eu fiquei sozinha. E falei, não, vou continuar. Eu não vou voltar mais para clínica nenhuma. Eu vou continuar, eu vou abrir um espaço só para mim. Esse era onde? Esse que você... Lá no Nova América. Nova América. Isso, eu continuo lá. Pô, é um ótimo local, Sim. Cara. Sou apaixonada pelaquela região ali. Acho que bastante. aquele shopping ali, ele é impressionante, assim, cara. É de fácil acesso. O pessoal da Barra tem a linha amarela, tem o metrô. Sim. Então, eu consigo abranger várias localidades. Ele tem um centro empresarial também. Sim, tem. E aí, eu mudei de sala. Continuei no Nova América, mas eu mudei de sala. E aí, eu fiz do jeitinho que eu queria, como eu sempre sonhei, e tô lá até hoje. Que legal, que legal. E você, tipo assim, você pode... É desafiador isso que você fez. Sim. Né? Principalmente porque primeiro veio a pandemia, que já deu um boom aí, tipo assim, um baque, né, no negócio. Tipo assim, o que você imaginava que seria faturar num período, não faturou, né? E depois você andar sozinha, sem ter com quem dividir. Porque a sociedade se divide as coisas boas e as coisas ruins, né? Sim. E andar sozinha. Como é que foi esse desafio para você? Olha, graças a Deus, eu tenho muito paciente, os pacientes gostam de mim. Então, eu mudei, saí, né, dessa parceria com elas, mas os pacientes continuaram atrás de mim, continuaram gostando do meu trabalho. Então... deu um pouco de medo estar sozinha ali, mas eu gostei porque eu fiz tudo do jeitinho que eu gosto. Legal. Agora, lista para mim, por favor, quais são as soluções, quais são os serviços que tem hoje na sua clínica? Olha, lá eu faço de tudo, mas o que eu mais faço é botox, preenchimento, bioestimulador. Também faço peeling, dependendo da época do ano. Sim. Então, agora vai entrar... Aí, essa época mais quente, do verão, as pessoas gostam de ir à praia. Sim. Aí, eu já não indico tanto o peeling nesses casos. Mas tem o microagulhamento. Eu faço alguns tratamentos capilares, dependendo do caso. Que legal. Sim, para queda de cabelo. Que legal. Que legal. Você falou do botox e do preenchimento. Eu, por exemplo, tenho muitas dúvidas sobre a diferença entre eles. Então, explica para mim e para quem está em casa, qual é a diferença dos dois, por favor. Sim. Olha, eu recebo muitas pacientes... Às vezes quer uma coisa e precisa da outra. Isso, que elas querem botox na boca para volumizar, ou preenchimento na linha aqui da cara de bravo. E aí, por isso que eu também sempre faço uma consulta no paciente, sempre, em todos os pacientes. Conversa. Exatamente. Para entender e pergunto para ele, o que está te incomodando? Eu não deixo ele falar, qual procedimento você quer fazer? É diferente. Sim. O que está te incomodando? Aí eles até falam, mas será que eu vou falar besteira? Eu falo, não, fala do seu jeito, que eu vou te passar o melhor procedimento. Você não tem que saber qual procedimento que você tem que fazer. Você tem que saber o que está te incomodando. O que você quer. Exatamente, e aí eu te indico. Mas o Botox, ele é uma substância. Na verdade, o Botox é a marca, né? O nome comercial. O que a gente aplica no paciente é toxina botulínica. É essa substância que vai chegar lá na nossa musculatura, ser aplicada na musculatura, e vai relaxar essa musculatura, impedindo que essa musculatura contraia. Então, qualquer área que a gente aplique e que você movimente, contrai a musculatura, ela vai deixar paradinha e você não vai mais movimentar. Ele não tem poder de dar volume nenhum. Ao contrário de um preenchimento, como o nome já diz, o preenchimento, ele dá esse volume. Ele preenche locais onde estão mais aprofundados, dá um volume maior nos lábios, por exemplo. Eu acho maravilhoso Exatamente. isso. Exatamente. No queixo, projetar o queixo. Sim. Então, isso tudo é preenchimento. Aí eu sempre falo com o paciente, o básico, o Botox a gente faz do terço médio superior
Então, glabela, que é a carinha de bravo, a testa, ao redor Sim. dos olhos, que é o pé de galinha, e o preenchimento nessa região medial inferior. Malar, lábio, nariz, bigode chinês, aqui, o Sim. mandíbula, o queixo. E entre homens e mulheres não tem distinção, isso se aplica Sim, pode para ser. todos. Sim, pode aplicar homens e mulheres, mas existem diferenças anatômicas entre homens e mulheres. Então, eu tenho que fazer determinadas aplicações em determinadas direções para homens e para mulheres, são diferentes. Entendi. O homem, a gente tem o rosto mais quadrado, mais largo, um queixo também mais largo. Você falou do queixo, foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, pra botar um queixão bonito, né? Exatamente. O seu queixo é um queixinho quadrado, é um padrão masculino. O meu? Sim. Aí, ó, Se eu tenho uma mulher com esse queixo quadrado, já não fica tão legal. Então, eu preciso afinar esse queixo para alongar o rosto. Entendi. Isso, só para eu entender, isso está num contexto geral de harmonização? Sim. A harmonização nada mais é do que o conjunto de procedimentos. Então, se você vai no consultório e faz um botox, não é harmonização. Se você faz um preenchimento, um bigode chinês, não é harmonização. Sim. Mas se você faz o botox, mais o bigode chinês, mas bota um pouquinho de boca, aí você já está harmonizando o paciente. Sim. Perfeito. E de uma vez, é aí que vem o surpreendente, né? Que a gente vê, principalmente os influenciadores, fazendo que, nossa, olha como é que mudou fulano, ciclano, porque faz um conjunto de procedimentos que de uma vez só... De uma vez só. E aí muda um pouco ali a aparência da pessoa, né? Com o intuito de buscar o que ela quer que melhore nela, que é o que mais incomoda. Sim. Né? Eu, particularmente, gosto de ter essa mudança gradual, ter uma construção. Porque, como você mesmo disse, fazer tudo de uma vez modifica muito. E aí a chance do paciente ou não gostar ou não se reconhecer é muito grande. Então, eu parto para uma linha mais natural, onde a gente vai adicionando os produtos conforme a necessidade. Perfeito. A gente falou nisso sobre bioestimuladores. Você pode explicar para mim? Eu não tenho a menor ideia do que é. Você pode me explicar o que é? Sim. Bioestimulador são substâncias que vão estimular o nosso organismo a produzir o colágeno. Como que ele faz isso? Ele cria um processo inflamatório local, controlado, e é esse processo inflamatório que sinaliza para o nosso organismo a produzir o colágeno. Entendi. E só já entrando no gancho sobre o colágeno, principalmente, eu imagino, né? Posso estar errado, mas chega uma certa idade, a gente começa a ter uma falta de colágeno. Sim, a partir dos 30 anos, a gente perde a capacidade de produção desse colágeno. Perde mesmo, assim. Sim. E aí, qual é o malefício que isso causa na gente? A gente tem flacidez de pele. Onde cai, né? Sim, exatamente. Então, tem muitas queixas dos pacientes. Ai, tô com o rosto derretendo. Essa é o que eles mais falam, é isso. Tô com o rosto derretendo. Isso é perda de colágeno, não só, né, de colágeno, mas também perda de coxins de gordura. Sim. O rosto vai emagrecendo. A gente tem afrouxamento dos ligamentos, perda também de estrutura muscular, de estrutura óssea. Isso tudo vai, junto com a gravidade, vai deixando o rosto derretido com aquele acúmulo aqui embaixo dessa região. Sim. Doutora, ainda falando sobre o colágeno, quem toma colágeno precisa fazer alguma coisa? Sim, precisa. E aproveitando para falar um pouquinho desse colágeno oral, que isso é um pouco controverso entre os profissionais. Alguns acreditam que funcionam, outros detestam. Mas o que eu acredito? O paciente, quando ele toma colágeno, ele quer melhorar a pele da pálpebra inferior. Como o corpo vai saber que o paciente quer melhorar essa região? Isso não existe. Não tem como. Não tem como. A nossa pele é o nosso órgão externo de proteção. Se está tudo bem com ela, o corpo não precisa reparar, não precisa fazer nada. A última coisa que ele quer é melhorar a sua pele. Ele vai atingir o quê? Né? Vai atuar onde? Reparando órgãos vitais, os nossos órgãos internos, as nossas cartilagens. Entendi. Então, não tem como garantir que ele vai naquele tomar ponto. O colágeno exatamente para isso, para mim não faz muito sentido. Não tem como garantir. Exatamente. Porém, aí vem o pulo do gato. Quando o paciente faz algum procedimento que causa alguma injúria nessa pele, então machuca a pele ou sinalize para o organismo que naquela região precisa produzir o colágeno, como os bioestimuladores, Entendi. que eu vou sinalizar ali que eu quero produzir, que tem um processo inflamatório que precisa produzir colágeno na face, aí sim você tem
esse colágeno oral, eu super indico, porque você tem um aporte proteico, uma matéria-prima para a produção daquele colágeno, porque também não adianta você estimular, sendo que você não tem essa matéria-prima, esse suporte. Então, o colágeno com a sinalização, com a injúria, pode ser por microagulhamento, pode ser o peeling, pode ser o bioestimulador. Nesse caso, eu confio, acredito, vejo artigos falando sobre isso, que funciona assim. Eu entendi. Então, quando você faz a aplicação, você diz aonde precisa produzir o colágeno. Exatamente. E se a pessoa já toma esse complemento, então ela vai produzir ali naquele local. Exatamente. Você aponta onde precisa. Exatamente, porque... Se tomar por tomar, não vai saber onde precisa. Ele vai melhorar como um todo, mas Entendi, não especificamente aonde o paciente precisa. Eu quero melhorar interno de coxa. Da face para o interno de coxa, não tem como saber. Perfeito. Eu perguntei isso justamente para saber sobre a idade das pessoas. Porque eu imagino, principalmente eu vejo colágeno, eu já escutei muito, até tem produtos de colágeno na internet, que a partir de tal idade, você que já está na melhor idade, né, nos 50 mais, 60 mais, precisa fazer a reposição de colágeno, corrija se eu estiver errado. Existe uma idade mínima para começar a fazer isso, ou para buscar um tratamento com você, por exemplo? Não existe idade mínima. Eu comecei os meus procedimentos com 27 anos, fiz o meu primeiro botox, o meu primeiro preenchimento de bigode chinês. Mas que exagero, eu não precisava. Estava começando a marcar. Então, fiz como uma prevenção mesmo. Entendi. Antes de deixar marcado, eu fiz o procedimento e aí consegui conservar mais a minha pele. Então, não existe idade mínima, existe a indicação. E isso para qualquer idade. Então, as pacientes até gostam disso quando vão lá no consultório. Então, você chega para mim e fala, eu quero fazer o queixo. Eu vou chegar para você e vou falar assim, não precisa fazer. Então, também sou muito direta e muito sincera, não precisa fazer isso. Se não tiver indicação, não vai fazer. Mas se tiver indicação, aí sim, aí a gente vai fazer independente da idade. 30 anos, tá cheio de linha na testa? Tem que fazer botox. Então, isso que eu ia te perguntar, indicação de quê, por exemplo, só para eu entender? Indicação do que a pessoa está precisando. Entendi. Linha da testa. Eu tô cheia de linha na testa. Essa é uma indicação para fazer o botox. Entendi. Se a gente paralisa essa musculatura, se a gente relaxa essa musculatura, ela não vai mais movimentar, então você não vai mais marcar. Entendi. Indicação de bigode chinês. Se o bigode chinês não está muito profundo, para que vai fazer? Não precisa fazer. Sim. Às vezes, sustentar aqui no malar para dar um pouquinho mais, né, de projeção e dessa sustentação mesmo. Às vezes precisa fazer, às vezes não precisa fazer. Então, tem que ter a indicação para fazer aquele procedimento. Se não tiver, não precisa fazer. Entendi. E sobre todos os procedimentos que as pessoas podem fazer com você, existe alguma contraindicação, alguma coisa que a pessoa tem que fazer antes ou depois? Como é que funciona isso? Como é que funciona esse processo? Eu quero fazer o procedimento, antes eu tenho que tomar esse cuidado, e depois eu tenho que tomar esse cuidado para garantir que o procedimento funcione corretamente. Tem isso? Sim. Eu sempre indico, né, utilizar os cremes, porque também não adianta nada você fazer o procedimento e em casa não cuidar. Então, a longo prazo, é necessário ter o mínimo de uma rotina skincare. Sim. E não precisa muita coisa, não. Eu indico três produtos para os pacientes. Sabonete facial, que muita gente usa do corpo. Quem usa isso? Assim, um erro nosso, né? Não, eu sei que existe, é um erro nosso não usar. Existe o sabonete pro rosto e a gente não usa. Exato. Passam mesmo e valeu. Exatamente. Então, quem passa no rosto. Então, é o sabonete. Um hidratante, que aí você, né, até os pacientes que têm a pele oleosa ficam um pouco com medo de passar, mas hidratante é para todos os tipos de pele. Existe hidratante para a pele oleosa e existe hidratante para a pele mais seca, que você tem uma consistência mais pegajosa. Mas todo mundo tem que passar hidratante. Porque senão a pele oleosa acaba produzindo mais oleosidade porque está desidratada. É um efeito rebote da pele oleosa. E oleosidade, nossa, espinha, sim, reflete na hora. Entre outras questões. Exatamente. Né? E o melhor produto que você tem que usar, o protetor solar. Sem ele, não adianta. Isso aí. Nenhum procedimento. Mas no dia a dia? No dia a dia, em dias nublados também. Olha aí, ó. Todos os dias tem que passar o protetor solar.
E aí, isso garante que os procedimentos, eles têm uma durabilidade certa, Sim. porque cada procedimento tem a sua durabilidade. O Botox, por exemplo, ele dura de 3 a 6 meses, o preenchimento de 8 a 12 meses, e o bioestimulador fica no nosso organismo por até 2 anos. Então, para você manter esses procedimentos, é necessário ter um certo cuidado. Sim. Uma pele muito desidratada, o paciente não bebe água, não passa um hidratante. Tanto o Botox vai ter a impressão de que vai sair mais rápido, porque uma pele mais desidratada fica mais fininha e qualquer movimento da musculatura, essa pele não tem resistência para poder travar essa contração e marca muito fácil. Entendi. No caso do ácido hialurônico, do preenchimento, o ácido hialurônico é uma molécula que absorve água. Então, se a pele está desidratada, onde esse ácido hialurônico vai absorver água? A pele que vai absorver água do ácido hialurônico. Então, não vai ter um efeito tão 100% quanto poderia ter com esses cuidados. E o preenchimento, ele tem que fazer alguma manutenção? Ele tem um tempo de validade ou não? Sim, ele fica, né, no nosso organismo de 8 a 12 meses, mais ou menos, mas ele sempre fica ali um resquíciozinho. Sempre fica um pouquinho a mais. Sim. Então, o paciente... O ideal é que de 8 a 12 meses sim, pense você em fazer volte... uma reposição. Sim, com certeza. Mas quando você volta para fazer a reposição, você não precisa da mesma quantidade que você colocou inicialmente, porque ele sempre fica justamente esse resquíciozinho. Que é só a reposição. Tem algum outro procedimento que você faz que tem essa reposição, essa manutenção, ou só o preenchimento? O Botox, a longo prazo também, que ele dura, né, de 3 a 6 meses. Mas o que eu percebo nos pacientes que fazem a cada 5 meses, certinho, a gente tem um ganho de procedimento. O que significa isso? Se o paciente vai lá, faz o Botox, vai ter a durabilidade, o resultado ali 3 a 6 meses. Depois disso, se ele só volta daqui a 1 ano, toda a musculatura dele vai voltar a ser o que era antes. Sim. Porque eu sempre falo para os pacientes, a nossa musculatura é igual a do nosso corpo, quando a gente vai na academia. Se a gente vai na academia todo dia, a gente tem uma certa força muscular. Sim, a frequência faz com que se mantenha aquele músculo ativo. Exatamente. Então, você está movimentando a sua testa durante 30 anos. Você está ali malhando pra caramba. Entendi. Você para por um tempo, ela vai atrofiando. Se antes dela voltar a tonicidade natural, o tônus natural, você faz uma nova aplicação, então você relaxa ainda mais essa musculatura, você atrofia ainda mais essa musculatura. Então, ao longo do tempo, os pacientes que fazem certinho, a pele, o músculo, ele não volta a ser o que era antes da primeira aplicação. A gente tem uma melhora considerável nessas linhas. Eu entendi, faz total sentido isso. Total sentido. Olha, que legal essa profissão, doutora. Muito legal. Eu sou muito fã da área da estética, porque eu acredito muito que essa área, ela dá... Eu até queria te fazer essa pergunta. Ela dá para as pessoas... Mexe com a autoestima das pessoas. Sim, e a autoestima, eu acho que muda tudo na vida das pessoas. Tudo nos seus relacionamentos, no seu trabalho, em tudo. Como é que é para você, doutora, mexer com a vida das pessoas assim? Sim, é muita responsabilidade, com certeza. Mas ver que o paciente, ele deita na minha maca de um jeito... Eu faço o procedimento e aí ele levanta, olha no espelho e fala, caramba, como melhorou, caramba, não sabia que estava tão ruim assim. E você vê o brilho nos olhos dos pacientes. Sim. Isso é muito legal. Eu tenho uma paciente que não tirava foto porque tinha vergonha do sorriso gengival. Que é aquele sorriso quando você expõe demais a gengiva. Sim. Tem gente que tem perda de gengiva, né? Perda óssea, tem um negócio assim. Aí essa perda óssea, a gente vai no aí dentista. A gengiva vai diminuindo. Isso, mas quando é muscular, a gente faz o tratamento com o Botox. Exatamente. Não sabia. Sim, a gente tem a musculatura levantador do lábio superior. Quando essa musculatura contrai demais, então ele levanta muito. Sim. O lábio expondo a gengiva. A gente aplica o Botox nessa região aqui e ele não vai contrair. Então, a pessoa vai sorrir, mas sem expor demais a gengiva. Então, eu fiz o procedimento nela e aí ela tirava várias fotos, me mandou as fotos. Ela ficou muito feliz, muito agradecida. Legal, muito gratificante. Né? Muito demais. Paciente tinha assimetria labial.
também não tirava foto, não se gostava, porque achava que um lábio era tortinho. Eu fiz o preenchimento labial nela para correção dessa assimetria. Então, vai muito além da estética, né? O paciente se olhar no espelho e gostar do que tá se vendo. Sim, com certeza. Você falando isso, eu fico imaginando, doutor, como é que deve ser para você. Cada pessoa que você conhece, você já dá uma olhada rápida ali no rosto da pessoa. Ai, nem fala isso, eu já fiz isso em você. Eu sei que eu tenho que parar com isso. Meu Deus, assim, eu tenho alguns amigos que são dentistas e eles fazem a mesma coisa também. Tipo, Rafael, deixa esse sorriso aí e tal, não sei o quê. Sempre dá uma olhadinha, mas até com uma forma de carinho mesmo. De falar, isso aí, né? É natural. É natural. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existem, hoje, principalmente hoje em dia, centenas de clínicas, de procedimentos. Como é que uma pessoa consegue identificar um profissional sério, né? Porque tem procedimentos que custam X, tem procedimentos que custam XXX, sabe? E é o mesmo procedimento. Por que tem essa diferença e tem a ver com seriedade de trabalho, com o produto que está usando? Como é que funciona isso? É um conjunto de coisas. Isso é muito clássico nessas aplicações aí de Botox que a gente vê. A internet, então, bomba. E R$499 em 12 vezes sem juros. Sim. Então, existem, né, falando um pouquinho do Botox, existem marcas no mercado, existem várias marcas de toxina botulínica. Eu uso a que eu considero a melhor, que é a Dysport. Galderma tem que me patrocinar, hein? Por favor. Eu só uso ela. É a mais cara e eles sabem disso porque é a melhor. Por que ela é a melhor? Porque ele tem mais quantidade de toxina ativa dentro do frasco comparado a outras toxinas. Entendi. Além do seu halo de ação, ele tem um halo de ação maior. Então, a gente consegue pegar mais musculaturas, vamos dizer assim. Entendi. Outras têm um resultado mais pobrinho, mais rápido. O segundo motivo é a diluição. O Botox, ele vem em pó. E aí a gente faz a diluição dele, a reconstituição dele com soro fisiológico. Se você botar mais soro fisiológico do que é recomendado, você vai diluir esse produto, vai dar para mais pacientes, mas a dose que você vai colocar em cada paciente é menor. E aí isso tende a reduzir também... O tempo de vida útil. Exatamente, a durabilidade do procedimento. Mas fica mais barato. Entendi. É importante você falar isso porque eu acho que o cliente final, o paciente, ele não tem essa informação sobre o produto. Não, nunca. Eu tenho muitas pessoas, eu já falo sobre isso, muitas pessoas vieram para mim e falam assim, caramba, você falou exatamente o que realmente é. Sim. Nunca tinha pensado nisso. E aí, eu acredito que essas duas primeiras coisas, sim, hoje em dia tá até menos. Antigamente eles diluíam bastante. Então é importante o paciente se preocupar com isso. Qual é o produto que está sendo utilizado? Sim, qual o produto. Mas o primeiro, né, independente da marca, porque eu gosto de trabalhar muito com a Dysport, mas é só você ajustar a dose das outras marcas e aí você vai ter a equivalência. Perfeito. Mas o que eu acredito mais que acontece é o limite de dose que é aplicado no paciente. Porque eu conheço pessoas que usam a Dysport, mas tem um limite de aplicação no paciente. Então, imagina, uma musculatura que mexe pra caramba, uma musculatura super forte. Vai precisar de mais quantidade de produto para ser aplicado do que uma musculatura que quase não movimenta. Sim. Então, nesses lugares, eles têm esse limite aí, só para você ter, né, uma noção, de 40 a 50 unidades, enquanto eu boto 70 unidades no paciente. Mas eu garanto que o procedimento, que eu coloco uma quantidade certa, suficiente para ter uma durabilidade boa. Porque é isso que volta o paciente. Eu perco, por um lado, porque eu poderia botar menos quantidade e cobrar mais barato, mas eu perco por esse lado, mas eu ganho porque o paciente volta, o paciente indica, confia em mim. Sim, qualidade não tem preço, né? Exatamente. Qualidade não tem preço. Fora a indicação, fora o retorno, eu só vejo vantagens nisso. Exatamente. Então, eu só trabalho assim, não me arrependo. E se tiver que aumentar, eu aumento, porque cada paciente é único. Sim. Então, se tiver que aumentar a dose para paralisar aquela musculatura, eu vou aumentar sem pena. Que legal, que legal. Quanto tempo demora esses procedimentos, só para eu saber? Existe um período que a pessoa tem que fazer por um período... Algumas sessões, normalmente é assim? Sim, o Botox a gente faz, mas ele não tem efeito imediato. Então, até o paciente... Eu explico para ele, olha, hoje você não vai ver efeito,
Não precisa ficar preocupado, amanhã também, não precisa me ligar que não vai funcionar. É igual tatuagem, primeiro descasca, depois você vai ver. Isso, só depois, daqui a uns 3, 4 dias que você vai começar a ver o efeito, e aí você tem até 15 dias para ter o efeito final, e é quando o paciente retorna ao consultório para eu fazer a revisão, e aí é nesse dia que eu tiro a foto do depois, faço a comparação com o antes, mostro para ele fala, meu Deus, não sabia que tinha tantas rugas assim. E aí depois ele pode voltar com 5 meses. Entendi. Não tem problema nenhum. O preenchimento, ele tem ali a durabilidade, geralmente é sessão única, só alguns locais que eu faço em 2 vezes, por exemplo, o lábio. O lábio eu gosto de fazer em 2 etapas, então eu preencho, porque o lábio ele incha muito. Então, quando a gente faz, a gente perde um pouco dessa noção do que é preenchimento e do que é inchaço. É rápido, na hora, né? Exatamente. Inchado na hora. Então, eu espero os 15 dias e aí o paciente retorna com o lábio totalmente desinchado, só mesmo com o resultado do preenchimento. Aí, nesse dia, eu faço os ajustes finos, se precisar, boto... Até mesmo para o paciente não estranhar, né? Porque sair com aquela boca assim no consultório é muito feio. Sim. Então, o paciente sai bonitinho. Não assusta ele também. Isso. Aí, normalmente, ele levanta assim, ai... Tá um pouquinho grande. Eu falo, não se preocupa, 30% vai sair. Quando ele volta, ai, não tinha como ficar lá, igual o primeiro dia, eu gostei tanto. Então, ele vai se acostumando. Sim. E gosta, né, do procedimento. Então, são procedimentos teoricamente rápidos, assim, né, de fazer. Sim, sim. Em torno de 40 minutos, uma hora. Legal. Sim, são procedimentos. Legal. E a gente falou sobre as pessoas... executarem esses serviços com outros profissionais e podem ficar insatisfeitas, né, com o resultado. Existe uma maneira de corrigir? As pessoas te procurarem, você consegue corrigir algo que elas não ficaram satisfeitas? Sim, acontece. Porque esses procedimentos, eles são absorvidos pelo nosso organismo. Então, eles são reversíveis. O Botox, como eu te falei, dura de 3 a 6 meses, mas a gente consegue retirar esse produto com 15 dias. O preenchedor, ele dura de 8 a 12 meses, mas a gente consegue retirar ele na hora. Então, é só aplicar uma substância chamada hialuronidase, que o corpo absorve, esse preenchedor ele é degradado, o corpo absorve e pronto, volta ao estágio natural do paciente. Então, eu recebi um paciente, ele fez com outro profissional todo o preenchimento da mandíbula, do queixo. Ele não queria fazer o preenchimento de queixo. E aí, isso é outra coisa que eu faço no meu consultório. Eu não faço procedimento se o paciente não quiser fazer uma determinada região. Então, o paciente não queria fazer o preenchimento de queixo, o profissional ficou insistindo, fez o preenchimento e ele não gostou. Ele não estava preparado para receber aquele procedimento. Entendi. Então, eu falo, o que você acha de fazer o bigode chinês te incomoda? A pessoa vai falar, não me incomoda não. Então, deixa. Eu vou fazendo as outras coisas, porque eu dou tempo para ela perceber que o bigode chinês um dia vai incomodar ela. Sim. E aí, quando incomodar ela, aí sim tá na hora da gente fazer o procedimento. Mas voltando nesse paciente, que ele não gostou, ele realmente falou assim, olha, eu sorrio, parece que o queixo vai para frente, tá muito esquisito, não tô me reconhecendo. Falei, bom, a gente pode tirar, isso é rápido, mas e se você se arrepender? Vai ter que botar de novo. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar 1 mês, e aí, se der 1 mês e você realmente não se acostumar, você volta que eu tiro. Então, passou 1 mês, ele não gostou, continuou não gostando, ele foi lá, eu retirei, no dia seguinte eu mandei mensagem para ele falou assim, nossa, amei, tô adorando, era isso que eu queria, e pronto. Entendi, você retirou diminuiu ou tirou? Tirei tudo. A hialuronidase, a gente não consegue precisar exatamente a quantidade que a gente vai tirar. Então, não dá para tirar metade. Entendi. A gente vai tirar. Entendi. Pode ser que a gente não tire tudo, aí dependendo da quantidade, mas exatamente o que a gente vai retirar, a gente não sabe. Como ele não gostava de nada do queixo, ele gostava do queixo anterior, então esse eu fui bem tranquila, retirei tudo. Entendi. Eu queria te fazer uma pergunta sobre... a gente vê, principalmente nas redes sociais, os famosos e tal, e a gente, na nossa opinião, às vezes fica um pouco exagerado o que eles fazem. É comum ter exagero nessa área e dá para solucionar isso também? Sim, porque o
paciente, ele nunca está satisfeito. Então, ele está sempre querendo mais e ele também vai se acostumando com aquela nova face. Mas ele não consegue perceber que está exagerado? Não, ele não consegue perceber. Mas, graças a Deus, nenhum dos meus pacientes, eles ficam exagerados. Porque quando eu percebo que vai ficar exagerado, eu não tenho mais horário na agenda para eles. Eles entram em contato e falam, não tem horário mais na agenda, vai ter que esperar um mês. Aí eu vou dando tempo para eles... perceber que... pro procedimento ir saindo também. Entendi. Pro procedimento ir saindo, e aí quando ele voltar, aí eu faço o procedimento. Mas, graças a Deus, não tenho nenhum paciente que chega querendo algo irreal. É isso que eu queria perguntar. Tipo assim, cara, eu quero... E principalmente pelo conhecimento das pessoas, né? Do que é os procedimentos. Porque posso me corrigir se eu estiver errado, óbvio, né? Até uma brincadeira. Eu quero chegar lá e ficar igual o Carl Raymond. E aí? Era o que eu quero. Eu sei que qual é a razão entre eu e o Carl Raymond? Muitas coisas. Entendeu? Será que os procedimentos resolvem? Acho que não, mas quem sabe? Como é que existe esse tipo de coisa também? A pessoa quer uma coisa muito específica, quer ficar muito parecido com alguém, ou ter o queixo de fulano. Eu já recebi mais assim, eles chegam com as fotos, olha aqui, eu quero ficar assim, com essa boca. Aí eu falo, olha, não, você vai ficar com a boca do Rafael. A face do Rafael. Não tem face do Carl Raymond. O Carl Raymond é ele. Sim. Então, a gente vai harmonizar de acordo com cada paciente. Então, de acordo com o perfil de cada paciente, como é que está a estrutura dessa face de cada paciente, a gente vai deixar ela mais harmônica para a pessoa. Entendi. Então, graças a Deus também não chega ninguém falando que quer nessas coisas irreais e muito artificiais, porque acho que vem logo no meu perfil do Instagram. Sim, que eu não trabalho assim. Ser uma coisa mais natural. Exatamente. Né? Eu falo logo, vamos fazer boca? Vamos. 1 ml. Se precisar de mais, daqui a um mês a gente bota mais 1 ml. Eu já perdi paciente que ela queria botar 2 ml de uma vez na boca. Eu falei, não vai botar. Comigo não vai botar. Sim. Ela, eu entendo isso. Mas por quê? Eu falei, a gente pode botar. Vamos espaçar essa aplicação. Confia no profissional, né? Vamos espaçar essa aplicação. De uma vez, não, o risco é muito grande. Então, o risco de uma intercorrência com 2 ml no lábio é muito grande. Bota um pouco, depois bota mais se for houver necessidade. E boca eu acho demais. Eu acho que fica bonito, sabe? Uma boca. Eu acho que isso Sim. É um dos procedimentos que eu acho mais bonitos, assim. É? E eu, particularmente, né? Eu acho muito bonito. Queria te perguntar sobre a Gretchen. Por que a Gretchen faz isso tudo assim, cara? Acabou de fazer um recente... Eu olhei, acho que foi minha mãe que me mostrou. Ela acabou de fazer um procedimento. Sim. E aí eu vi uma foto dela e falei, meu Deus, realmente ficou algo... ficou melhor. Ficou bem melhor. Só que aí eu queria te perguntar, existe um vício nisso de algumas pessoas também ficarem viciadas em fazer tanto procedimento assim? Sim, existe, porque fica um resultado... É muito legal, é muito bonito. Você, no caso de um Botox, por exemplo... Eu vou falar Botox porque eu sou apaixonada pelo Botox. Se tivesse que escolher entre esses procedimentos que eu faço, Botox, preenchimento, bioestimulador, eu escolheria o Botox. Sim. Porque ele deixa um viço ali na pele, um tratamento ali das rugas. O paciente tem um olhar diferente. Sim. Então, eu gosto muito do Botox. E o paciente faz o procedimento, vê que pode ficar melhor. Depois desse procedimento, com o tempo, ele vai saindo. E o paciente vai retornando para aquela fase antiga dele, com ruga, com linha, com sulco. Ele vai falando assim, nossa, mas não era assim. E aí, volta lá para botar mais um pouquinho. Entendi. Então, existe sim esse vício, mas tem que ter, obviamente, o cuidado para não ficar exagerado. Sim. E aí, isso, eu tomo muito cuidado com os meus pacientes. Ninguém fica exagerado, que eu falo mesmo. Mas aí, no caso da Gretchen... No caso da Gretchen... Não, a gente não tá aqui falando que é exagerado, não falamos não, isso. Nem pensar. Mas ela já fez muitos procedimentos. Isso. Que realmente, dessa vez, eu vi a foto dela. Tá melhor do que antes, sem dúvida. Ela conseguiu retirar os preenchedores. Inclusive, ela retirou o metacril que ela tinha. O metacril já é uma substância permanente. Então, a gente não consegue, com a hialuronidase, aplicar e dissolver. Não. Precisa ser removido cirurgicamente. Caramba, então fez cirurgia. Sim. Então, ela removeu isso, os preenchedores de ácido hialurônico que ela tinha. Aí, ela conseguiu retirar e refazer tudo de novo. Para os meus padrões, ainda está algo padronizado, assim, que eu vejo. O que é padronizado na harmonização? Né? Essa padronização facial. A bochecha muito marcada, o queixo projetado,
o ângulo da mandíbula muito quadrado também, né? O lábio mais preenchido. Então, para os meus padrões, eu ainda não faria. Mas está muito melhor que antes. Eu entendi. Isso sem dúvida. Eu entendi. Isso que eu queria te perguntar. Dá para perceber nitidamente assim, o seu lado profissional mais natural, indo para um aspecto mais natural, né? Que as pessoas buscam, de fato, a melhora na estética, mas de uma forma mais natural. Hoje em dia, você pode dizer que nem que o menos é mais, mas que o natural é uma tendência? Sem dúvida. Eu vejo isso em workshops também que eu participo. Cada vez tem mais pessoas retirando procedimentos, buscando procedimentos realmente mais naturais. E é o que eu tenho feedbacks, né, dos meus pacientes, assim, nossa, a gente fez o procedimento, aí a paciente fala, eu fui para o trabalho, as pessoas começaram a me olhar, mas não falaram que eu estava diferente, que eu estava mais bonita, eu estava melhor descansada, mas não sabiam o que eu tinha feito. Então, é exatamente isso, é você modificar o paciente, deixar ele mais bonito, sem deixar muito claro o que foi feito, muito explícito o que foi feito. Então, eu gosto muito desses resultados assim naturais e eles também gostam, porque ninguém quer olhar para você e falar assim, nossa, você fez boca? Ai, você fez botox? Tá com a sobrancelha aqui em cima. Sim. Nossa, isso é muito feio. Vira motivo de chacota, né? Exatamente. Aí, aí a pessoa pergunta, onde você fez isso? Ao invés de ser algo positivo, é para a pessoa nem ir nesse profissional. Sim. É diferente. Falar assim, nossa, o que você fez? Ficou ótimo. Exatamente. Ah, eu fiz isso aqui. Exatamente. Perfeito. Existe medo das pessoas realizarem esse procedimento? Ainda tem pacientes que não podem não te procurar por ter medo? Sem dúvida. Algum paradigma que tem que quebrar ainda? Sem dúvida, eles têm medo, principalmente de dor. É o que eles mais têm medo. A primeira coisa que eu penso. De agulha, mas quando chega lá no consultório, então eu faço a consulta, eu converso muito com o paciente, e também por isso que eu não acredito nesses atendimentos aí, igual fast food. Sim. Produto de prateleira, no seu segmento isso não faz sentido. Não, exatamente, chega na clínica, vem, próximo, só aplicar, tchau, vai embora. Não, isso eu não faço, não acredito nisso. Eu fico bastante com o paciente, converso, eu tento entender o que ele está buscando, quais as expectativas realmente dele. E se for uma expectativa irreal, eu falo, olha, isso não é possível fazer, o melhor é fazer cirurgia. Então, eu sou muito sincera, muito direta para os meus pacientes. Vou conversando com eles, faço no tempo deles. Passo o creme anestésico para deixar o procedimento bem confortável. Sim. Então, já recebi paciente que fui fazer botox. Aí você vai passar o creme anestésico? Vou. Por que não? Você não passou, não? Nossa, no lugar que eu fiz não tinha, não. Falei, não, mas aqui tem. Ou então, não precisa disso, não. Pacientes que já são antigos meus, não precisa de creme anestésico, não, pode fazer. Falei, não, precisa sim. Tem que passar. Tem que passar para dar um conforto para o paciente. Sim. Então, aplico para fazer o lábio. O paciente também tem muito medo de fazer o lábio por causa da dor. Uma região muito sensível. Sim. Além do creme anestésico, então, também faço um pouquinho de anestesia injetável e só começa o procedimento se o paciente não estiver sentindo nada ou estiver sentindo algo tão mínimo que não vai atrapalhar o paciente, porque é horrível fazer o procedimento e o paciente falar, ai, que dor, tá, tira, pelo amor de Deus, isso eu não aguento. Não, eu como profissional fico sofrendo também. Não, e a experiência não fica atrativa, não fica agradável. Exatamente. Então, a gente conversa e a gente papeia, fala da mãe, fala da família... Legal. Fala de viagem, fala de um monte de coisa. Legal. E aí, quando ele vai ver, já acabou, caramba, foi ótimo. Legal. Eu queria te pedir um favor, doutora. Para as pessoas que buscam algo na estética, que querem melhorar, qual recado você deixaria para as pessoas que ainda ou pensam ou não conhecem, ou já imaginaram em fazer um procedimento? Bom, primeiro é pesquisar o profissional, se identificar com o profissional, ter segurança no profissional. Sim. Então, isso tudo ela tem que ser visto isso. Não pode simplesmente ser atraída pelo preço. Tem que ver se o profissional é capacitado. Porque hoje, apesar do biomédico poder fazer a estética, mas ele tem que ser habilitado nisso. Não é fazer a faculdade e acabou. Não, ele precisa fazer essa habilitação. Não só o biomédico, como o farmacêutico, outros profissionais também. Sim. Então, o paciente tem que realmente ter confiança, conversar com o profissional.
ver se aquele profissional atinge as expectativas desse paciente. Então... Perfeito, perfeito. Olha que legal, prazer te conhecer, doutora. Que legal, que legal, uma prazer. profissão muito legal. Como é que as pessoas fazem para te achar na rede social, site, como é que funciona? Lá no meu Instagram é doutora Alana Magri. @doutora Alana Magri. @doutora Alana Magri, tudo juntinho. Eles podem me acompanhar, que eu posto bastante sobre os procedimentos, explico também sobre os procedimentos, o que eu fiz em cada paciente. Legal, que legal. Sim, porque eles já vão conhecendo o meu trabalho, quebrando meu jeito. os paradigmas também. Exatamente, meu trabalho, meu jeito, me conhecem também. Legal. E se quiser agendar uma primeira consulta com você, lá pelo Instagram consegue? Sim, pelo Instagram é só entrar no link da bio, que tem um WhatsApp lá. Sim, tem um WhatsApp, já vai cair direto para minha assistente, que ela vai agendar. Perfeito, perfeito. No Nova América, isso. Coração da Zona Norte. Isso, exatamente. Perfeito, perfeito. Estacionamento, estrutura, exato, perto perfeito. de tudo. Pode metrô, fazer as comprinhas no metrô shopping. Também, né? É um ótimo local, legal. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Parabéns mesmo. Olha, se você amou essa aula, como eu amei aqui, por favor, se inscreve no nosso canal, deixa o like no vídeo. Obrigado, doutora, mais uma vez. Muito obrigada, eu que agradeço. Não deixem de seguir a doutora na rede social, por favor. E até o próximo Rota da Saúde. Tchau, tchau!